E agora nós vamos trabalhar nomenclatura, mas agora de funções oxigenadas. Então vamos lá. Funções oxigenadas são um dos 4 grupos funcionais dos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos que pertencem a essa função são formados por oxigênio. Então, a função oxigenada são aquelas moléculas que apresentam o oxigênio em sua estrutura. E elas podem ser classificadas sendo aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, fenóis e os álcoois. Os álcoois são formados por hidroxilas. Aí eu tenho que lembrar aqui o que é uma hidroxila. Hidroxila nada mais é do que o oxigênio ligado com o hidrogênio. Então aqui eu tenho a formação de uma hidroxila. Sempre que eu ouvir essa palavra hidroxila, é o oxigênio e o hidrogênio juntos. E aí elas vão fazer algumas formações nas estruturas orgânicas. E os álcoois podem ser de 3 formas: primário, secundário ou terciário. Vai depender do número de carbonos desse carbono em que a hidroxila está ligada. Se ela estiver ligada a um carbono, vai ser primário. Se estiver ligada a 2, secundário. Se estiver ligada a 3, terciário. Aqui eu tenho os exemplos. Eu observo aqui no carbono primário, ou seja, está ligado a apenas um carbono anterior. Então, essa hidroxila ela é classificada como primária. Observe esse outro aqui. A hidroxila está ligada a este carbono aqui e ele tem um carbono de cada lado. Então, ele é o carbono secundário, porque está ligado a 2 carbonos. Agora, no último aqui, a hidroxila está ligada a este carbono, que ele tem em volta dele 3 outros carbonos. Por isso, ele é um álcool terciário. Eu tenho 3 tipos de álcoois: primário, secundário e terciário. Quando temos apenas o grupo hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono da cadeia, dizemos que ele trata-se de um monoálcool ou um monol. Se forem 2 hidroxilas ligados a 2 carbonos da cadeia, será um diálcool ou um diol ou um glicol. E aqui a gente começa a lembrar de alguns nomes: glicerina, glicólise. E aí já vem aqui alguns nomes como recordação. Se forem 3 hidroxilas presentes na cadeia carbônica, teremos um triálcool. E assim sucessivamente. Quando temos 2 ou mais hidroxilas na cadeia, dizemos que é um poliálcool, um poliol. Aqui eu tenho a representação disso. Eu tenho um monoálcool, ou seja, só vai ter uma hidroxila, tá aqui no finalzinho. Eu tenho um diálcool, então eu tenho 2 hidroxilas nele. E eu tenho um poliálcool ou um triálcool, onde eu tenho 3 hidroxilas. Então a quantidade de hidroxila vai interferir nessa parte aqui, se ele é um monoálcool, um diálcool ou um triálcool. Vamos à nomenclatura agora propriamente dita dos álcoois. Os principais álcoois são o etanol, que está presente tanto em bebidas alcoólicas quanto em combustível, e o metanol, que é utilizado como solvente. Sua nomenclatura ela obedece a IUPAC. Então eu vou ter o prefixo, que é a primeira parte do nome, ela vai indicar o número de carbonos, igual que nós fazíamos até agora. Intermediário vai dizer sobre o tipo de ligação, e o sufixo é a última parte do nome. Se é um álcool, ele tem que terminar com ol. Então vamos ver isso na prática. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica. Ela forma aqui o álcool. O álcool, mesmo o álcool que é vendido, na verdade, em um posto de gasolina, é o álcool que está presente também em bebidas. É um álcool específico, que é esse daqui. Vamos dar um nome para ele. Primeira coisa para dar um nome, a gente vai contar os carbonos. E aí a gente conta sempre o carbono que está mais próximo da hidroxila. Aqui está a hidroxila, é o OH. Quem está mais próximo é aqui. Então este é o primeiro carbono e aqui eu tenho o segundo carbono. Então o carbono 1 e o carbono 2. Então eu posso dizer que ele tem 2 carbonos. Ele tem 2 carbonos. Lembra daquelas tabelinhas? Quando eu tenho 2 carbonos,
a gente coloca o nome de et. Então essa é a primeira parte do nome dele, et. Observe a ligação. Lembre-se, a ligação que a gente olha é sempre a ligação entre os carbonos. Então a única ligação aqui que vai interessar é essa daqui, ó, que está entre os carbonos. É uma ligação do tipo simples. Quando eu tenho uma ligação simples, ou seja, só um tracinho, lá do nome, ele recebe o nome de an. Então essa é a segunda parte do nome. Para finalizar, é a função. Qual função ele pertence? Agora, nós vamos mudar essa última parte do nome. Lembra, anteriormente, a gente sempre colocava o O? Agora, não mais vai colocar o O. Vai depender da função. Aqui ele apareceu a nossa hidroxila. Se ele tem uma hidroxila, ele é um álcool. E todo álcool tem que terminar o nome com ol no final. Então, no finalzinho do nome eu coloco ol. E agora vamos juntar tudo. Então, o nome dele é et, porque tem 2 carbonos. O an, porque a ligação é simples. E termina agora com ol, porque é um álcool. O nome dele é etanol. E aí a gente observa. Antigamente, lá eu olhava, lá no posto de gasolina, no posto que vendia combustíveis, estava escrito a palavra álcool. Isso antigamente. Hoje, se você vai lá, ele tem o nome de um álcool específico, é o etanol. Nem sempre foi somente etanol no álcool, né? Antigamente, eles utilizavam um pouco de metano também. Então, essa é a diferença. O álcool que era utilizado antigamente tinha uma quantidade de etanol e uma quantidade de metanol. O metanol é extremamente tóxico. Então, um pouquinho que você tomar de metanol, uma colherzinha de metanol é suficiente para matar uma pessoa de até 80 quilos. Essa é a relação. E antigamente tinha isso na composição do álcool combustível. Era um pouco maior quantidade de etanol e um pouco de metanol. Hoje, a quantidade é completamente, ou quase que completamente, de etanol. Então, fica a dica aí. O álcool que é vendido em postos de combustível é o mesmo que está presente também em bebidas alcoólicas. No Brasil, a principal fonte de etanol é a cana-de-açúcar, mas pode ser obtido também de outras fontes. Basta ter uma grande quantidade de açúcar, dá para transformar o açúcar em álcool, em etanol. Basta fazer a fermentação desse açúcar. Então, qualquer fruta pode virar álcool? Pode, basta ter a quantidade de açúcar grande. Então, aí a gente observa que o vinho tem uma quantidade de álcool, ele é feito através da fermentação de uvas. E aí foi o açúcar presente nas uvas, através da fermentação, que gerou o álcool. Então, aqui nós temos a parte de nomenclatura. É assim que fazemos a nomenclatura para álcoois. Aldeídos. Os aldeídos são constituídos por compostos orgânicos alifáticos ou aromáticos. Apresentam a carbonila. Observe que o nome é diferente agora. Anteriormente, quando é álcool, a gente observa a hidroxila, que é o oxigênio e hidrogênio. Aqui nós vamos observar a carbonila. Carbonila é o carbono com dupla ligação com o oxigênio. Está aqui. É o C-1. E qual ela é localizada nas pontas da estrutura molecular. Então, se essa carbonila, que é o C-1, tiver numa das pontas, numa das extremidades, a gente chama de aldeído. E aí, todo aldeído, ele tem no final o nome al. E é assim que eu vou definir a nomenclatura para esse composto. Ele é principalmente, a gente pode citar os aldeídos como fazendo parte de desinfetantes, medicamento, plastificantes, resina e até mesmo os perfumes. Observar aqui um aldeído. Aqui eu tenho o O dupla CH2. Observa aqui que na hora de dar nomenclatura, a gente também vai contar o carbono mais próximo dessa dupla. Então esse aqui é o nosso carbono número 1. E esse caso eu não tenho mais nenhum carbono aqui. Então ele é um único carbono.
Na nomenclatura, quando eu tenho um carbono, primeira parte do nome, met. Quando eu não tenho ligações com outros carbonos, a gente considera ligação simples e coloca o an. Agora observa, essa molécula tem uma carbonila e ela está na ponta, já que ele é só feito de um carbono. Ela é um aldeído, por isso o nome tem que terminar com al. Então aqui eu tenho um exemplo do metanal. O metanal também ele é conhecido como formol e é utilizado como desidratante e conservante, né, de material orgânico. Sempre que eu vejo algum animal conservado em líquido, é utilizado o formol. Formol também é utilizado como alisante, né, para cabelos, apesar de ser proibido em determinadas quantidades, né, por ser muito tóxico. Então, o metanal também recebe o nome de formol. É uma substância tóxica e é utilizado também aí para alisamentos. Ele é responsável por quebras de pontes de enxofre no cabelo. A quebra da ponte de enxofre faz com que o cabelo fique liso. Então essa é a função, uma das funções que foram encontradas para o metanal, também conhecido como formol. Então esse é um exemplo de aldeído. Sempre que eu tiver uma carbonila na extremidade, é um aldeído. Aqui nós tivemos o exemplo do metanal. E aí lembra, se é aldeído, termina com al. Cetonas. As cetonas são compostos por carbono, numa ligação dupla com oxigênio também. Então ele também vai apresentar carbonila, só que de uma forma diferente. Ela vai ter que estar no meio da molécula. Enquanto que os aldeídos, a carbonila ela vai estar nas extremidades, nas cetonas ela vai estar no meio, em alguma posição no meio. As cetonas são utilizadas como solventes, inclusive para o esmalte, né, que são utilizados para remoção de esmalte e também está presente no próprio esmalte. De acordo com a IUPAC, ela tem que terminar com ona no final. Então esse é o sufixo utilizado. E esse vai indicar a função orgânica cetonas. Vamos observar aqui este composto. É uma cetona? É. Por que eu sei que é uma cetona? Apresenta aqui a nossa carbonila, que é a dupla O, e ela não está nas extremidades. Se ela tivesse em uma das pontas, era um aldeído. Ela está no carbono do meio. Se ela está no carbono do meio, ela é uma cetona. Vamos dar um nome. Aqui a gente, sempre que tem uma cetona, tenta numerar o carbono para deixar ele o mais próximo da dupla com a menor numeração. Então aqui tanto faz se eu faço da direita ou da esquerda nesse caso, mas sempre tente deixar a menor numeração para a carbonila. Aqui eu tenho carbono 1, 2 e 3. Se eu fizer a numeração invertida vai dar 2 também. Então aqui neste caso tanto faz. A carbonila aqui está no 2. Se ela estivesse na ponta, ela nem seria cetona. Então esse é um nome mais simples. Tem 3 carbonos, então met, et, prop. Prop para quando eu tenho 3 carbonos. Então a primeira parte do nome, prop. A ligação entre os carbonos. Olha, eu não vou olhar essa dupla aqui não. Eu só olho entre os carbonos. Então aqui entre os carbonos é ligação simples. Então eu acrescento an. E agora para terminar, é uma cetona? É uma cetona, então o nome tem que terminar com ona. Então o nome deste composto é propanona. Então está aqui o nosso nome deste composto. É a propanona. Esse composto também ele é conhecido como acetona. É aquele que é vendido para remover esmalte. É a acetona. Então, a acetona é um nome comercial. Na verdade, o nome, segundo a IUPAC, é propanona. E ela pertence ao grupo das cetonas. E aí, cuidado com esse azinho, né? Anteriormente, esse azinho aqui, ele define uma molécula específica, que é a propanona. A acetona é a propanona, que é uma cetona, que é vendida comercialmente, todo mundo conhece como removedor de esmalte. Há um detalhe aqui, uma curiosidade, que a cetona, a propanona, ela tem a venda controlada, ela não pode ser vendida em grandes quantidades,
porque é um dos componentes para a extração da cocaína. E aí, como ela é utilizada para a extração de uma droga, ela tem, na verdade, sua venda controlada em grande quantidade. Então é só uma curiosidade quanto à cetona, a propanona. Essa foi a nossa aula número 8 e aprendemos a nomenclatura de funções oxigenadas. As funções que aprendemos hoje foi a função álcool, a função aldeído e a função cetona. Lembrando, no final do nome, quando é álcool termina com ol, quando é aldeído termina com al e quando é cetona termina com ona. Então essas são as nomenclaturas a serem utilizadas. Não se esqueça de colocar suas atividades em dia. Até a próxima aula e bons estudos!